Continuando, eu acredito que esse é o último sobre a ceia, sobre coisas que o Senhor trouxe ao meu coração envolvendo, né, a noite da ceia. A partir do versículo 5 do capítulo 13 de João diz assim: Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E disse-lhes, e depois, versículo 12, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos lá. Jesus disse a Pedro o seguinte: Pedro falou assim: olha, meu pé o senhor não lava. O senhor vai se humilhar lavando meu pé? Eu não aceito. Jesus falou assim: eu preciso fazer isso. Senão você não tem parte comigo. Por quê? Primeiro, Cristo é puro, a menos que nós sejamos limpos de toda imundície. Difícil ter parte com ele. Aí você diz assim: Lucas, mas eu tenho pecado. Mas Jesus fala um negócio que eu nunca tinha entendido. O Senhor me deu entendimento disso num sábado, durante o evangelismo na matinada. E ele diz assim: aquele que está limpo não necessita lavar senão os pés. Quem mora na roça sabe disso. Às vezes o cara toma um banho cedo e sai no terreiro para fazer qualquer coisa e suja o pé. Ele toma um banho 6 horas da tarde, foi no terreiro, tirou a roupa do varal, sujou o pé. Ele não toma outro banho, ele lava o pé. Talvez o Senhor está dizendo aí: Pedro, você já está limpo. Você já foi justificado pela minha palavra, já não há pecado em você. Mas enquanto os pés dos homens tocarem essa terra, haverá contaminação. E até que chega o momento do descanso, o momento do repouso, porque você lava o pé não é para ir deitar? No momento do seu descanso, os seus pés serão limpos e você vai poder ter comunhão plena com o seu Senhor. E aí nós vamos descansar com o Senhor na glória. Entrar no descanso do nosso Deus. Então o Senhor precisa nos purificar para que haja comunhão entre nós e eles. A justificação do Senhor tirou de nós o peso do pecado. A santificação é um processo gradual. Nós viveremos enquanto estivermos nessa vida, até um dia em que receberemos um corpo incorruptível. Amém? Isso é que seria lavar o pé depois de estar limpo. Mas Jesus mais uma vez disse: vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque Judas estava lá ainda. Jesus lavou o pé. Ele aceitou humilhar-se diante daquele que o traía. E mais uma vez eu volto no mesmo ponto. Você está pronto a perdoar quem te ofendeu, quem te traiu? Você está pronto a cear com ele? Você está pronto a aceitar uma posição de humilhação diante dele? Cristo lavou o pé de Judas. Aí Jesus vai falar assim, ele faz essa pergunta no versículo 12. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Eu, Senhor e Mestre, estou servindo vocês com o pior dos trabalhos. Um dos evangelistas, quando vai falar desse texto, ele não diz o ritual como foi, mas ele fala que Jesus disse, lavou os pés dos discípulos
E aí eles vão ficar numa confusão perguntando quem era o maior. Jesus fala com eles assim: olha, entre vós os maiores dominam sobre os menores, e os príncipes governam sobre os que servem no mundo. Mas entre vós, entre os meus servos, não será assim. O maior será como o menor, e aquele que quiser ser o primeiro vai ser servo de todos. Aí muita gente vai falar assim: Lucas, mas isso você falou aí que não era um ritual, mas é um ritual, porque Jesus fez isso uma vez. Não, eu falei que isso aqui é um estilo de vida, é o que Cristo fez. Cristo saiu do céu em posição de humilhação, ele nasceu na terra em posição de humilhação, ele foi obediente até a morte de cruz, em posição de humilhação. Todas as coisas que ele fez na terra foi para servir aos homens. Ele viveu uma vida de serviço. Não adianta você ter comunhão com Cristo se isso não te conduzir ao serviço dele. Que nós aceitemos ser os menores, ser servos de todos, para que Cristo seja glorificado em nós. Para encerrar, eu gostaria de dizer um versículo que me diz muito sobre a personalidade de Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou para nascer homem, ele se humilhou para subir à cruz. Mas ele vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. É esse Senhor que nos deu exemplo, aquele que, sendo Deus, foi servo. Que a comunhão com ele nos traga um batismo de servidão, um batismo de serviço, para a glória dele, para crescimento do reino dele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.